A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais, esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje vamos continuar dando um estudo sobre o casamento. Hoje vamos falar se é correto um cristão casar com um ímpio. Será que seria correto, irmãos, o cristão casar com um ímpio? De forma alguma. Todo pastor que vai realizar um casamento, ele não pode permitir que um cristão casa com um ímpio, a não ser nas igrejas mundanas, né? Porque nas igrejas mundanas, ali pode tudo. O cristão pode casar com ímpio, o cristão pode casar com católico, o cristão pode casar com macumbeiro, o cristão pode casar com maçom, quem é divorciado pode se casar de novo. Nas igrejas mundanas hoje em dia pode tudo, mas nas igrejas que zela da palavra de Deus, que ainda tem a santa palavra do Senhor, que prega a doutrina do Senhor, de forma alguma o pastor ele pode permitir de um cristão casar com um ímpio, seja o cristão homem ou seja o cristão mulher. Ele não pode de forma alguma permitir eles se casarem. E ali, quando eles perguntarem o porquê, então o pastor vai ensinar eles que é um jugo desigual, que eles podem passar por determinadas situações que talvez eles podem não aguentar e podem ir para o mundo também. Ou no caso do cristão casar com alguém que é de outra religião, da macumba, do ocultismo ou da maçom, é mais fácil essa pessoa te levar para o mundo do que você trazer ela para a igreja. Então, todo cristão deve vigiar no momento que for querer casar. Todo cristão deve casar somente com quem é cristão e, se possível for, de quem é do mesmo ministério, né? Porque zela da mesma doutrina, prega a mesma palavra. Vamos dizer, um cristão da IPFD vai casar com a irmã lá da igreja do Sal Grosso. Aí vai dar certo? Também não vai dar certo, né? Vai dar conflito, né? Porque aí o irmão do Sal Grosso vai querer, a irmã do Sal Grosso vai querer que você vá lá para essa igreja. Aí vai ter que fazer aqueles ritual lá que eles fazem, passar pelo sal, passar pela fogueira, negócio de rosa ungida, esses negócios tudo, né? E aí você não vai querer ir, aí vai acabar dando conflito. Então vamos ver o que fala a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então a palavra do Senhor vai falar que nós não devemos se prender a um jugo desigual. Então, se você quer casar, meu irmão quer casar, espere em Deus, peça para Deus ora, peça para Deus preparar uma varoa do mesmo ministério, no nosso caso da IPFD, e para que você possa casar de acordo com a palavra do Senhor, para que lá na frente você não venha ter um jugo desigual. Então, os irmãos que querem casar, espera o tempo de Deus, espera Deus preparar a varoa. Quando Deus confirmar, chama o pastor, chama o pai da varoa, que eles venham saber que vocês têm o interesse de casar, e aí o pastor vai te instruir corretamente o que vocês devem fazer. Mas que jamais um cristão deve casar com uma pessoa que é do mundo. Agora vamos entrar numa outra parte. E no caso, se as duas pessoas é do mundo e uma dessas e eles são casados e uma dessas pessoas se converte ao Senhor e a outra pessoa não se converte, o que acontece? O que temos que fazer? E eles são juntos, eles não são casados, mas eles são ajuntados. E já tem seus filhos, tem sua casa, tem como se fosse uma família, né? Que nós sabemos que no mundo a família, se você se juntou com a pessoa e teve filho, já constituiu uma família, né? Não precisa casar, né? No mundo é assim. Você está em fornicação, mas para quem é do mundo já é um casamento, né? Então vamos supor que algum deles dois, do homem ou da mulher, se converte
E aí o pastor instrui eles que o correto é casar. Só que um ainda é do mundo e o outro agora está servindo a Deus. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor nesse caso? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12, fala assim: Mas aos outros digo eu, não ao Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, olha a orientação que nós temos para quem se converteu e o marido ainda é ímpio. Ou o marido se converteu e a mulher ainda é ímpia. Então, a primeira coisa, eles devem se casar para ficar tudo certo perante a palavra de Deus. E a segunda coisa, aquela pessoa ele deve orar e buscar em Deus para que Deus possa converter aquela pessoa. Só que a pessoa crente que serve ao Senhor, ele tem que entender que se eles entrar em um consentimento para o casamento, que nem fala lá em Amós capítulo 3, versículo 3, fala assim: andarão juntos se não estiverem de acordo. Se eles entrarem em acordo para casar, aquela pessoa que é crente, ela deve entender que a pessoa descrente, ela pode te maltratar, ela pode te trair, ela pode te xingar, ela pode fazer muitas coisas contra a sua própria vida. Por quê? Porque agora você é um cristão. Agora você já não faz aquele monte de coisa errada que nem você fazia no mundo. E aquela pessoa que é descrente, talvez ela não vai entender que agora você é cristão, agora você é crente e agora você já não pode mais fazer as coisas do mundo. Então, se você consente em casar com essa pessoa que é do mundo, quando você se converte, você já está juntado com ela, já tem filho com ela, você deve entender que talvez ela não vai entender a sua maneira de viver agora em Cristo Jesus. Então, que você tem que ter uma vida santificada perante ao Senhor. Você vai ter que orar muito pela vida daquela pessoa, porque até mesmo no ato sexual, quando a pessoa é do mundo, ela faz todo tipo de depravação, né? E aí quando ela começa a servir a Deus, ela já não pode fazer mais aquele monte de coisa. Então talvez o seu marido ou a sua esposa não vai entender. E aí pode entrar o conflito. Mas se você consentiu em casar com aquela pessoa, quando vocês eram do mundo e agora está servindo a Deus, e o seu marido ainda está no mundo, ou a sua mulher ainda está no mundo, e você consentiu em casar com essa pessoa, você deve saber que você vai ter que ter muita paciência, muita sabedoria, você vai ter que ter uma vida em santidade perante ao Senhor, para que você não volta para o mundo, para que Deus ele possa santificar o seu marido ou a sua esposa, para que Deus possa trazer eles para a presença de Deus. Só que isso é um processo muito complicado, é um processo muito trabalhoso que você vai ter que viver uma vida em constante oração. Eu me lembro que quando eu me casei com a minha esposa, hoje eu sou divorciado, mas eu era do mundo e ela era da igreja lá do Sal Grosso, mas era da igreja. Só que ela tinha um princípio muito bom. E então demorou 7 anos, quase 7 anos, para que Deus pudesse me resgatar para a presença dele. E nesses 7 anos ela passou luta, passou dificuldade, foi traída, muitas vezes foi maltratada, muitas vezes teve que me ver em bar bebendo, muitas das vezes teve que me ver usando droga. Então assim, ela passou um processo muito grande. Então assim, não é aconselhável, todo pastor não deve aconselhar uma pessoa que está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, a se casar com um ímpio. Amém, irmãos? Mas se aquela pessoa mesmo assim bater o pé e falar, eu vou casar assim mesmo, então o pastor deve lavar as suas mãos, porque o pastor já ensinou que não é correto casar um cristão com um ímpio. Mas se ela
essa pessoa insistir em querer casar, o pastor deve lavar as suas mãos e deixar nas mãos de Deus. E daí depois, o que acontecer depois do casamento vai ser consequência daquelas pessoas que decidiram se casar. Mas o correto é o cristão não se casar com o ímpio. E quando os dois ímpios e um se converte ao Senhor e eles consentem em casar, se já tem seus filhos, já tem a sua casa, eles consentem em casar, aquela pessoa que se converteu, ela deve entender que ela vai passar muita luta. Ela deve entender que ela pode correr o risco de ser traída, pode correr o risco de ser maltratada, pode correr o risco do marido, às vezes, chegar bêbado, querer bater nela, bater nas crianças, ou às vezes chegar a mulher bêbada, querer bater no marido, nas crianças, porque não é só o homem que é agressivo, tem muita mulher que também é agressiva. Então, assim, é correto o cristão casar com o ímpio? Não é correto e não deve casar. Mas se a pessoa bater o pé e falar que vai casar a si mesmo, então o pastor deve lavar suas mãos e entregar nas mãos de Deus. E no caso de quem se converteu ao Senhor e o seu marido é ímpio ou a sua mulher é ímpia e eles consentirem em casar por causa dos filhos e porque já tem uma família constituída, então eles se casam corretamente perante a palavra do Senhor e depois aquela pessoa que se converteu tem que orar e tem que orar muito para que Deus possa converter aquela pessoa e que ela deve estar ciente de que ela pode sofrer algum abuso, pode sofrer algum maltrato, pode sofrer traições e daí por diante, né? Porque quem está no mundo vive as coisas do mundo, mas quem está em Cristo vive as coisas de Cristo. Então, irmãos, que os meus irmãos possam entender, aqueles que são solteiros, que eles devem esperar em Cristo. Espera no Senhor, porque Deus tem a varoa perfeita para você, que vai se encaixar certinho na sua coluna, na sua costela. E a mulher que está solteira e quer que Deus prepare um varão, então ore e espere em Deus. Não se antecipe, não pule as etapas, mas espere em Deus para que Deus possa preparar o varão, para que vocês possam fazer a obra junto, amém, irmãos? Então, essa é uma parte mais do estudo. O cristão pode casar com o ímpio? Não deve e não é correto. Então, como eu falei para os irmãos, eu dividi esse estudo para que não viesse ficar muito grande. Então, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o segundo casamento e acabar esse estudo sobre o casamento. Primeiro, nós falamos de quem quer casar, né? Do solteiro, de quem quer casar. Depois nós falamos de quem casou no tempo da ignorância, se separou e depois está no segundo casamento. Hoje nós estamos falando sobre o casamento do cristão com o ímpio. E no próximo estudo nós vamos falar do segundo casamento, amém? Então que Deus possa abençoar a vida dos meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Alpires, da igreja IPFD, a igreja que persevera na santa doutrina.